Gente, hoje eu estou aqui pra falar que eu escolhi minha roupa pra combinar com o fundo do vídeo. Não, brincadeira. Eu acabei de reparar, isso foi uma coincidência. Gente, hoje eu estou aqui pra fazer um papo randômico respondendo uma pergunta que alguém me fez. Na verdade, foi um pedido de vídeo que eu achei bem interessante pra falar sobre como eu me organizo e dar dicas de organização da vida, como eu me organizo na vida, meio baseado no fato de que eu tenho uma vida louca, completamente sem rotina, mas, de acordo com a minha leitora muito fofa, eu consigo fazer muitas coisas. E aí ficou essa pergunta no ar: como fazer pra conseguir fazer tantas coisas? Qual é o segredo? E eu amei essa pergunta, porque é um assunto que eu penso muito sobre, muito o tempo inteiro. E, sinceramente, eu não sei se eu tenho uma resposta. Por isso que isso é um papo randômico, mais assim, pra jogar algumas ideias e óbvio que eu vou tentar compartilhar algumas coisas que eu faço que funcionam pra mim, que eu espero que possam ser úteis pra vocês, mas eu realmente acho que no fim a gente tenta e faz o que dá. E outra coisa, normalmente quando eu faço os vídeos de papo randômico, eu faço meio que um roteirinho pra organizar minhas ideias. Eu não fiz isso hoje, então vamos ver o que vai sair. Mas assim, antes, acho que é importante, né, eu contextualizar o que é de tanto que eu faço. Eu acho que num resumo, e é o que eu sempre falo com as pessoas quando eu converso, e eu acho que a minha vida, ela é tão frenética porque eu tenho uma vida dupla em vários sentidos. Pra começar, que eu moro em Londres e eu trabalho muito ainda com o Brasil. A minha equipe tá no Brasil, tanto a minha equipe, meu time no blog, o time de conteúdo e tal, editorial, quanto a minha equipe comercial, minha agência e tal. Então, isso tudo é no Brasil. Claro que a maior parte da minha audiência está no Brasil, então pra mim, assim, o Brasil continua sendo um vínculo 100%, mas eu não moro no Brasil. No caso, hoje eu estou no Brasil, por acaso. Tô gravando esse vídeo daqui, mas aí tem isso. Então eu vivo vindo pro Brasil, mas eu moro em Londres. Em Londres eu tenho a minha vida, eu tenho o meu trabalho que eu também faço lá, né? Eu tenho todo o relacionamento que eu construí nesses quase 6 anos de Londres. Inclusive, eu vou aproveitar para responder essa pergunta, porque sempre que eu falo, sei lá, quanto tempo faz que eu tô em Londres, várias pessoas comentam e lembram e tipo, mas você não ia ficar 2 anos. Na verdade, eu nunca planejei um tempo limite, mas como as pessoas acham muito estranho quando você não tem um plano, eu e o meu marido foi fazer MBA, então a gente meio que falava assim, 2 anos que eu tenho do MBA, mas na verdade a gente não tinha vontade de voltar, a gente tinha vontade de continuar e ir ficando, e foi o que aconteceu, deu certo, a gente ama morar em Londres, então a gente fica lá. Mas então nesse tempo todo eu também construí todo um relacionamento com as marcas, com pessoas, então eu também tenho muito evento quando eu tô em Londres, muito lançamento, tem viagens que eu faço quando eu tô lá como influenciadora, tipo, como UK mesmo, né, não só como Brasil. Então assim, eu tenho essa vida dupla entre morar em Londres e fazer muita coisa com o Brasil, eu tenho uma vida dupla entre ter o meu blog e o meu próprio veículo e também trabalhar para uma revista, né, eu tenho a minha coluna na Glamour todo mês. E eu também faço coisas de trabalhos para eles, por exemplo, o Fashion Week. Quando eu vou fazer cobertura de Fashion Week, faço a cobertura principal, na verdade, pra Glamour, e daí eu também faço pra mim. Então, tem viagens, por exemplo, as viagens que eu vou com a Chanel, também eu faço as coisas pra Glamour e também pra mim. Então, tem essa vida dupla também nesse sentido. Só isso já é uma loucurinha, né? E aí tem um monte de viagem, porque eu amo viajar, né? No fim, é tudo uma escolha. Mas eu poderia falar, não, poderia viajar menos? Sim. Mas eu amo viajar. As oportunidades que eu tenho, na verdade, eu acho que eu não poderia falar não, porque são oportunidades tão incríveis. E, assim, teve por muito tempo na minha vida, tudo que eu mais queria era sair viajando por aí, e eu não podia fazer isso. E hoje em dia que eu tô, né, obviamente, se eu tô em Londres é muito mais fácil fazer viagens pela Europa, é muito mais fácil. Eu tenho a flexibilidade que quando eu morava no Brasil e eu tava
né, fixa na redação da Vogue e tal, eu não tinha essa flexibilidade, eu não podia fazer o que eu queria a hora que eu queria, porque eu tinha um trabalho fixo ali. A flexibilidade, ela é uma coisa muito louca. Eu amo a flexibilidade, hoje em dia eu acho que eu não trocaria isso, pelo menos não no momento, mas você tem que ter muita responsabilidade, porque se você pode fazer tudo, você fala assim pra tudo, não dá tempo de fazer tudo, é simples assim. Tem a questão das viagens, que são várias viagens de trabalho, que eu fico muito feliz sempre que eu tenho essas oportunidades, eu vou e eu amo. E tem viagens que eu também faço por motivos pessoais, porque tem a questão da facilidade, né? Porque eu tô perto e aí sempre tem algum motivo que é legal e aí eu vou. Então, assim, daí você tem que se dividir, porque é como se eu tivesse sempre de férias, mas o trabalho nunca para. Então, eu tô sempre fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Eu posso estar numa viagem, e mesmo as viagens de trabalho, elas costumam ter as agendas bem corridas, mas o mundo não para porque eu tô numa viagem de trabalho. O conteúdo que eu tenho que aprovar, que eu tenho que olhar, não para. As respostas que eu preciso dar para minha agência, não para. Os e-mails que vão chegando, tanto do Brasil quanto de Londres, não param. Então, assim, é um constante gerenciamento de todas essas coisas. Daí, sem falar, justamente nessa produção de conteúdo e tentar constantemente acompanhar o que acontece e o feedback. É uma parte muito fundamental do que eu faço, é ver o que vocês estão falando. Então não adianta só sair postando e não ler. Então eu leio todos os comentários, eu tento responder, né, o máximo que eu consigo. Isso acontece também. Eu tô só dando um panorama das coisas que eu faço, pra falar que, assim, óbvio que, com certeza, cada pessoa tem as suas questões e as suas... Mas, assim, eu viro e mexo quando eu converso com as minhas amigas que têm vidas muito diferentes das minhas 1000 vidas. Mas também tem essa questão de muitas coisas acontecendo e como fazer tudo. Acho que isso é uma questão completamente atual e generalizada. E eu acho que foi o que, né, realmente fez a leitora a perguntar. E isso porque, assim, no fim, independente de quais sejam as 1000 coisas que você faz 1000 coisas, e como resolver tudo. Como ter a vida pessoal ao mesmo tempo. Então, bom, eu acho que eu já dei um panorama suficiente, senão eu vou ficar aqui falando tudo que eu faço, vocês vão dormir. Mas, assim, basicamente, aí, assim, óbvio que além disso tudo, tem vida pessoal, tem casa, né? Eu acabei de mudar de casa, então tem toda essa função de casa. Eu ainda não consegui terminar de arrumar minhas coisas, porque eu não tive tempo. Em Londres, a gente não tem tanta ajuda normalmente quanto normalmente se tem no Brasil, né? Apesar de que eu acho que isso é uma coisa que tá mudando no Brasil, e eu vejo pessoas que aqui não tem mais tanta ajuda também, eu acho que é uma vida mais moderna até. Mas, assim, a gente realmente tem que se virar bem mais. Então, assim, como fazer tudo? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu... Não vou nem falar que eu aprendi, porque vira e mexe eu tenho recaídas nesse sentido. E aí eu tento me centrar de novo e respirar fundo. Na verdade, essa é a primeira coisa. Respirar. Gente, não posso explicar pra vocês como é muito louco o fato de que a gente não sabe respirar. A gente passa o dia inteiro respirando errado. E respirar é uma coisa tão poderosa. Assim, às vezes quando tá tudo uma loucura e você fala, não sei por onde eu começar, eu não sei o que é mais importante, vai dando aquela ansiedade. Ansiedade é muito isso que você, né, fica aquele negócio de respirar. Várias vezes eu paro e presto atenção na minha respiração, respiro um pouco, dá uma acalmada e tudo, e você consegue ver com clareza a situação, independente do que é que tá acontecendo. Eu não vou ficar agora dando exemplos, porque eu quero abrir esse pedaço para ser realmente dicas mais gerais. Então, assim, respirar é muito importante. 2, incorporar que você não vai conseguir fazer tudo, porque você não vai. Você pode ter planos, você pode ter metas, você pode ter lista de to-do, você pode ter o que você quiser, e eu tenho isso tudo, porque eu acho que é fundamental para se organizar. Mas você tem que ter isso tudo sabendo que você não vai conseguir fazer tudo aquilo, e tudo bem. Porque é muito incrível e fascinante a nossa capacidade de criar metas e fazer a lista e depois se frustrar em cima de uma coisa que você mesmo impôs sobre você. Óbvio que tem coisas que você não tem escolha, né? Você tem um trabalho pra fazer, você tem o trabalho sem fazer. Mas muitas coisas além dessas são coisas que a gente mesmo inventa, problemas que a gente se enfia, entendeu? Neles. Mesmo que na sua lista só tenha coisas fundamentais,
você tem que saber que não tem problema se você não conseguir fazer tudo e não se frustrar com isso. Porque eu acho que se você se frustra, daí isso vai meio que minando a sua força de vontade, a sua autoestima. E essas coisas são muito importantes, né? A força de vontade, a autoestima, aquela garra, sabe? Aquela vontade de fazer e acontecer. Se você vai ficando frustrado, isso vai diminuindo. Aí é um ciclo vicioso muito ruim. Saber o que você tem que fazer e saber que você não vai conseguir, tudo bem, né? Então, quando chega no fim do dia, eu sempre tô... A minha realidade é que eu estou constantemente devendo alguma coisa pra alguém. Sempre. Hoje, por exemplo, eu tô aqui o quê? Gravando um monte de vídeo. Hoje eu estou gravando um monte de vídeo. Na hora que eu terminar de gravar meus vídeos, planejei pra, assim, gravar vídeo até o minuto que eu tenho que sair. Sair pra jantar, encontrar o marido, sei lá, encontrar as amigas do São Paulo e tal. Eu vou pegar meu celular, vai ter um monte de coisa que eu precisaria responder. E eu não vou conseguir responder todo mundo. E paciência, sabe? Então, eu tô constantemente devendo alguma coisa pra alguém e eu aprendi a conviver com essa realidade. No fim, é um caso muito louco de procrastinação criativa, onde realmente ela é criativa e útil e necessária. Eu tenho 7 coisas pra fazer num dia, todas são importantes. Eu sou essa pessoa meio, essa coisa da procrastinação criativa, eu falei porque até, eu não sei se já contei essa história, mas eu fiz meu blog num grande caso de procrastinação criativa. Eu tava fazendo meu TCC da faculdade de jornalismo e eu tava tipo, não quero fazer o TCC, sabe? Quando você tem uma coisa pra fazer e você não quer fazer a coisa que você tem pra fazer, então você vai inventar outra coisa pra fazer. E foi assim que eu fiz meu blog. Tipo, acho que vou começar um blog então. Eu sou uma pessoa que, apesar de eu entender que a procrastinação pode atrapalhar, eu acho que ela também tem vantagens, porque muitas vezes o que eu tenho que fazer não é o que eu quero fazer, mas o que eu acabo fazendo eu também tinha que fazer, não é maravilhoso? Só que às vezes eu faço na ordem ao contrário, mas no fim das contas, nessa soma, eu vou ter feito. Deixar um pouco, se você puder e na medida do possível mesmo, ter uma liberdade no seu dia e nas coisas que você se coloca pra fazer, que permitam, assim, se você desvia, ainda assim você tá fazendo uma coisa que seria útil, sabe? Eu acho que encontrar hobbies que são edificantes e que são úteis de alguma maneira para o que você faz é uma coisa legal. E assim, eu vou falar, eu acho que super assistir vídeos de maquiagem é uma procrastinação criativa, porque às vezes você tá num dia difícil, você quer espairecer, você assiste um vídeo de maquiagem, isso vai te trazer um conforto, sei lá, uma paz. Olha, eu achando que o vídeo mas eu acho mesmo. Eu sinto isso quando eu vejo vídeos de maquiagem, então eu tô falando da minha experiência, não como quem faz os vídeos, mas como quem também assiste os vídeos. Assim, é uma coisa que desliga, e daí depois você volta com um pouco mais de, sabe, tá bom, agora já me distraí, já sosseguei, vou fazer o que eu tenho que fazer. Outra coisa que eu acho uma dica que é bem prática, essa aí que me ajuda muito, especialmente quando eu tô assim no computador e eu preciso, ao mesmo tempo, assim, dar uma limpada geral nos meus e-mails, mas eu também preciso escrever post, eu também preciso resolver, sei lá, escrever matéria, eu tenho um monte de coisa pra fazer, é o Pomodoro Technique. Não sei se vocês já ouviram falar, com certeza várias de vocês já ouviram falar, que é um negócio que é um timer de 25 minutos, ou é 20 minutos, né? A teoria é que é o tempo que você tem de concentração, tipo, pá! Então, você põe esse timer e quando ele apita, você sabe que, assim, passou 25 minutos. Isso é muito bom se você é uma pessoa que procrastina, porque aí você tá lá, sei lá, você tá escrevendo, tá fazendo sua tarefa. E aí você vê um e-mail. Aí já o cérebro, pum. Ou então, a pior coisa de todas, que é as notificações do celular. Eu vou chegar lá. Pisca uma notificação. Aí você... Se você tá com o seu Pomodoro ligado, e você entra no site pomodorotechnique.com e liga Start. Você não precisa ter nada. É simples. Na hora que ele apita, você tipo, uou! Então, isso previne que você entre num loucura de ficar 1 hora lá no Instagram, sabe? Fala, meu Deus, onde aquela hora foi parar? Então, isso é bem legal. Entrando agora na coisa das notificações. Obviamente, amo a internet, a tecnologia, o celular, eu amo tudo. Pra mim, me ajuda, assim, eu não poderia fazer o que eu faço se não fossem essas ferramentas todas. Mas justamente por trabalhar com isso, eu penso muito sobre elas, sobre a nossa relação, a nossa interação,
quanto que eu dependo disso, quanto que isso me domina, na falta de uma palavra melhor. Eu tenho vários truques, especialmente com o celular, porque hoje em dia, na verdade, eu fico muito pouco sentada no computador. Hoje em dia, quase tudo eu faço on the go, e isso é uma outra dica, porque no fim eu tô constantemente trabalhando, eu não desperdiço uma oportunidade. Assim, hoje em dia eu não teria carro nem a pau, não por nenhum motivo, mas porque na hora que eu estou no carro, quando eu estou em trânsito, é um momento que pra mim é super precioso, porque eu tô em trânsito, eu tô resolvendo coisa. Se eu tô numa fila, eu tô resolvendo coisa, respondendo, fazendo alguma coisa. Eu aproveito todos os minutinhos, esses bolsos imaginários, de tempo imaginário que você não tava esperando ter, pra fazer coisas, porque senão não cabe mesmo no dia. Tipo, às vezes, gente, postar uma sequência de Insta Stories. Outro dia eu fiz um tour na Sephora quando eu tava em São Francisco umas semanas atrás, e eu fiz o tour pensando, eu vou postar no meu Insta Stories e depois vou juntar tudo num IGTV pro Instagram do Dia de Botê. Eu não sei nem quanto tempo eu demorei fazendo, porque eu fiquei lá na loja e tal. E aí depois, quando eu sentei pra postar, eu fiquei 2 horas postando Insta Stories. Isso também é uma coisa super importante, é detectar trabalhos invisíveis. Considero super, por exemplo, no meu caso, do que eu faço, Insta Stories é um trabalho invisível. Porque você acha que é um nada, você acha que você faz assim, mas na verdade te toma um mega tempo. E aí você fala, gente, onde que o meu tempo foi parar? Que hoje eu não fiz nada, mas meus Insta Stories estão super atualizados. Sendo que eles duram 24 horas. Agora, hoje em dia, ainda bem que tem o raio dos destaques, né? Mas assim, tem coisas que às vezes você faz, você não percebe que elas tomam tanto tempo. Tentar dar uma gerenciada no seu tempo, assim, prestar atenção quanto tempo cada função leva é muito importante. Outra coisa, quanto tempo você demora pra se arrumar de manhã? Na sua cabeça, às vezes você demora 20 minutos, mas na realidade você demora 40. Isso significa que você sempre vai fazer a conta errada e sempre vai estar atrasada. Então, ter consciência de quanto tempo você precisa pra fazer as coisas é muito importante pra se organizar também. E aí, eu ia falar do celular, porque então, pra mim, é uma bênção eu poder fazer as coisas no caminho. Eu escrevo texto no bloco de notas, assim, posts gigantes. Mas eu passo o dia inteiro com o meu celular no modo lua, que é o do Not Disturb, lá o Não Perturbe, do iPhone. Isso significa que nada no meu celular pisca, apita, pula, nada. É o modo, na verdade, pra você usar à noite, né? E eu uso, pra mim, na verdade, porque como cada hora eu tô num fuso horário, nunca se sabe, o meu celular, ele não para, ele é praticamente 24 horas de atividade. Mas eu deixo o dia inteiro ligado essa função, porque eu não quero ter distrações. Eu uso o celular na hora que eu vou pra ele, sabe? Eu não quero ficar sendo atacada por notificações. Mas eu não desligo as notificações porque eu gosto de ver, quando eu clico na tela, eu preciso ter um panorama geral do que tá acontecendo. Tem mensagens de WhatsApp, tem DM do Instagram, tem e-mail, eu tenho uma lista no meu e-mail de notificações que eu recebo quando certas pessoas me mandam e-mail. Então, eu preciso ter... Então, às vezes eu bato o olho, assim, eu olho o meu celular, eu falo... Meu Deus, isso tudo aconteceu. Às vezes é tanta coisa que eu não consigo nem ver, mas assim, eu consigo ter uma ideia de, tipo, o que eu preciso atacar primeiro, sabe? Tento colocar mute em grupos que são, grupos de amigo, que não são coisas que eu vou ter que reagir imediatamente e que tendem a chamar minha atenção, porque óbvio que eu quero conversar com os amigos, então são coisas que podem me distrair durante o dia, eu tento deixar no mute, e aí eu entro neles, mas eu entro também ativamente, não porque eu fui chamada e capturada por aquilo. E eu também, essa configuração do Não Perturbe, eu deixo mesmo quando eu estou mexendo no meu celular, porque pra mim nada é pior do que eu tô no Instagram escrevendo uma legenda. Pisca o WhatsApp, fica piscando. Eu não consigo. Eu preciso me concentrar numa coisa só. Então, assim, quando eu tô no meu Instagram, o meu WhatsApp, nada mais pisca. Eles estão lá no fundo, eles chegam. Então, às vezes, eu até arrasto pra ver, por exemplo, eu tô esperando meu marido me responder alguma coisa importante. Aí, eu tô no WhatsApp, no Instagram. Aí eu baixo pra ver se ele me respondeu alguma coisa. Daí não respondeu, eu volto, sabe? Eu não fico nessa distração. E também, quando eu estou no WhatsApp, o WhatsApp pra mim é o maior desafio hoje em dia. Eu trabalho no WhatsApp. Como eu comentei, minhas equipes estão no Brasil. E a gente faz tudo virtualmente. Eu não tenho escritório, eu não trabalho junto com as pessoas o tempo inteiro, assim. A gente consegue se ver e se reunir para trabalhar junto uma vez a cada vez que eu venho pro Brasil. Fico online no WhatsApp muito. Só que eu estou
revisando texto, resolvendo coisa importante. E aí, às vezes, as pessoas veem que eu tô online e ficam tipo, tô vendo se você tá aqui, sabe? Eu respondo. E eu falo, não tô aqui, eu tô fazendo outra coisa. Então, eu também não posso que fique brotando essas notificações em cima, entra o WhatsApp. Isso tudo é coisa que você consegue configurar no seu celular e no próprio WhatsApp, no próprio Instagram, as notificações. Então, eu recomendo muito, pra quem usa muito celular, dar uma fuçada e ver um jeito que funciona pra você. Não tô falando que o meu jeito é perfeito, o meu método, mas é o que funciona pra mim e eu realmente encontrei uma paz na minha vida quando eu consegui fazer essas configuraçõezinhas, porque faz muita diferença você não ficar sendo o tempo inteiro distraído por outras coisas, sabe? Eu preciso que a hora que eu tô fazendo uma coisa, eu estou fazendo aquela coisa. Isso me ajuda muito. Aí, o que também me ajuda muito é saber a hora de desligar. Eu, obviamente, como qualquer pessoa que trabalha muito e que vive no celular e tal, já tive discussões com meu marido, tipo, você não sai do telefone. Tem horas que eu preciso, especialmente o fuso horário é uma coisa bem complicada, porque em Londres, quando é a hora do jantar, é a hora que tá bombando as coisas no Brasil. Tipo, fim do dia no Brasil, todo mundo querendo resolver as coisas. Então, assim, tem horas que eu tô, sei lá, no meio de um jantar, e, por exemplo, o que ele fala assim... Você já ficou o dia inteiro trabalhando no celular, agora é hora de desligar. Eu falo pra pessoa que preciso resolver umas coisas importantes que apareceram agora. Quando desligar, eu aviso. Tipo, às vezes eu falo, gente, olha, sinto muito, o que deu pra ver hoje deu, o que não deu, não deu, eu vejo depois. E tchau. E eu largo meu celular, de verdade. Eu acho que eu consigo fazer isso. Eu acho que eu criei essa disciplina de, assim, realmente abrir mão, sabe? Você faz o que você pode. É muito engraçado que eu vejo que muita gente que não trabalha necessariamente com celular e tal, às vezes fica mais preocupado em, tipo, posta uma foto e fica vendo como que ela tá indo. Numa mesa de jantar, eu digo, não, eu largo. Eu raramente, especialmente em ocasiões sociais, faço uma foto, eu faço um story, mas eu não fico postando, porque daí isso já significa que você pegou o celular, fez a foto, o story. Aí você vai entrar, vai postar, aí você vai pôr a legenda, daí você vai marcar as pessoas. E nisso você já entrou num vácuo, sabe? Então, eu fico super feliz quando minhas amigas falam, por exemplo, nossa, quando que você fez isso tudo? Tipo, sei lá, se a gente tá juntos e depois elas veem que eu postei lá uma coisa ou outra. Elas falam, que hora que você fez isso que eu nem vi? Tipo, você pegando o celular e fazendo. Então, eu aprendi a realmente fazer isso de uma maneira que não vai disrupt o momento, sabe? Eu acho que isso é uma coisa importante também, porque viver o momento está cada vez mais raro e faz muito bem. Então, eu acho que, assim, poder pegar e falar, não vou olhar meu celular, não quero saber onde as outras pessoas estão. Eu tô aqui com essas pessoas e é aqui que eu vou ficar. Eu acho um exercício bem importante. É assim que eu consigo aproveitar os momentos de vida pessoal. Apesar da minha vida ser completamente misturada, pessoal e profissional, eu, nessa bagunça, consigo achar a separação. E aí, você acha que o que eu tô falando é verdade? Eu quase pensei em falar assim. O marido chegou enquanto eu gravava o vídeo. Essa parte de largar o celular para aproveitar o momento, às vezes a gente tem que dar uma provocadinha para fazer, mas acontece. Às vezes, o que eu faço? Eu falo, vou no banheiro. Aí eu vou no banheiro, aí eu pego o celular e resolvo o que eu preciso resolver. Uma coisa que eu também faço muito, que é hilária, tô chegando, aí eu fico na porta do restaurante terminando, porque eu não vou sentar na mesa ainda com coisa pra resolver, só que às vezes eu tô chegando e eu ainda não, daí eu prefiro chegar um pouco atrasada, livre, com as minhas coisas resolvidas, do que ficar misturando. Então, e já aconteceu de eu estar assim, na porta do restaurante, sem ver que, tipo, todo mundo tá lá dentro me vendo, e eu lá. Tem, tipo, manda mensagem, o que você tá fazendo? Uma mensagem que, no caso, o quê? Eu não vejo porque ela não pisca. Mas, gente, eu acho que é isso, assim, basicamente as minhas dicas são de se organizar, acho que eu consegui passar tudo que eu queria. Eu espero de verdade ter ajudado. Poderia ficar pra sempre gravando esse vídeo, mas eu acho que eu consegui falar quase... Assim, eu acho que eu consegui falar tudo que eu consigo pensar agora. Eu acho que a última coisa pra mim, na verdade, que eu não falei, é saber os momentos da sua produtividade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa noturna, vampirinha. Sou bem mais produtiva à noite do que eu sou de manhã. E eu gosto de dormir tarde, porque eu nunca gosto de dormir. Eu amo ficar acordada pra sempre. Eu nunca quero ir dormir. Só que aí eu nunca quero acordar. Pra mim é muito mais fácil, assim, a chance de eu ir dormir 4 da manhã e acordar 11 da manhã é maior do que a chance de eu ir dormir às 10 e acordar às 5. Óbvio que ter flexibilidade e ser a dona da minha própria agenda e ainda por cima morar no fuso horário pra frente me permite fazer isso. Mas assim, na época que eu
morava no Brasil e trabalhava na Vogue na redação. Eu várias vezes virava à noite, porque de dia eu não consigo me concentrar, as coisas ficam acontecendo. Quando eu preciso realmente, assim, sentar, me concentrar, escrever matéria. Meu livro, eu escrevi ele praticamente inteiro em madrugada. É a hora que tudo fica quieto e eu consigo me concentrar. Saber isso eu acho que é uma coisa bem importante, porque também, assim, eu evito marcar coisa muito cedo. Provavelmente eu vou acabar indo dormir mais tarde e eu preciso do meu tempo pra dormir, porque eu preciso muito dormir. Não é que eu não gosto de dormir, eu amo dormir. Então, eu acho que também esse tipo de autoconhecimento é importante pra você, às vezes, não pode fazer o seu mundo ideal, mas você pode fazer ajustes que façam as coisas fluírem melhor pra você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que alguns insights tenham sido úteis. Quero super saber depois se alguma dica foi útil e se vocês usaram e fez diferença. Então venham me contar depois, tá bom?